Olá, meus amados irmãos. Olá, meus amados irmãos. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você neste dia. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui com a minha câmera. Quero pedir a compreensão de vocês. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, colocar isso em suporte, que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Alegria grande estar aqui com vocês. E a minha oração é que Deus abençoe o seu domingo com toda sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus. Eu quero dar início a esse tempo de culto, lendo com vocês o Salmo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedorias aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e edificarei ou ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse seja de fato o desejo do seu e do meu coração, que nós possamos apresentar as nossas palavras agradáveis a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico? Porque não importa o momento que estejamos passando em nossas vidas, sempre estaremos seguros nos braços do Senhor. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. Última vez. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Glória a Deus. Que eu e você possamos compreender na palavra que nós descansamos nos braços do Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Privilégio grande estarmos mais uma vez reunidos aqui na tua presença para juntos estudarmos a tua palavra e adorarmos o teu nome. Pai bendito, abençoa. Senhor, dá para nós o descanso que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no Salmo de número 66 ainda diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Que eu e você possamos realmente reconhecer os grandes feitos do Senhor sobre nós. Vamos louvar ao Senhor ainda com alguns cânticos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que tu és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Oh,
tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, oh. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Meus amados irmãos, nós temos uma lista que a gente tem orado constantemente por esses irmãos. E quando a gente nesse momento traz esses nomes na presença do Senhor, nós devemos lembrar que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. A nossa irmã Sandra Ramos necessita das nossas orações, a irmã Magnalda precisa das nossas orações. Continue orando pela Magnalda, pela sua família. A Vivian Pires necessita das nossas orações. A dona Zozena, a minha mãe, dona Zilca, a minha tia, dona Zilma, a Alice, o Caio, o Birajara, a Natália, o missionário Ronaldo de Dória, a Natalícia e o José Roberto, a Thalita, amiga da Carol, o Olavo Mendes, tantos irmãos e tantos amigos que precisam de experimentar a bondade do Senhor. O Salmo de número 71 diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, regozija-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Que seja esse o desejo do seu coração, a consciência do seu coração de que o Senhor é a sua rocha. Senhor, nós queremos pedir que a bondade do Senhor possa seguir o teu povo. E agora, trazendo na tua presença esses nomes, pedimos que o Senhor os visite com bondade e com misericórdia. Toca, Senhor, em cada coração, cura para a glória do teu nome, traga sobre eles a restauração, em nome de Jesus. Amém. Que seja esse o nosso desejo a cada dia, né? Experimentar a bondade do Senhor. Eu quero te convidar ainda para a gente cantar mais um cântico, depois a gente vai ler a palavra de Deus. Já o Filho de Deus é descido dos céus, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua
sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é o meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Glória a Deus, o Senhor é o nosso eterno Redentor. Vamos ouvir mais um cântico e depois eu quero ler a palavra de Deus com vocês, tá bom? Mais um cântico de louvor ao nome do nosso Deus. Que nós sejamos como um vaso novo, a cada dia nas mãos do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Graças a Deus. Olha, eu quero ler com vocês hoje o livro de Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abra lá a palavra de Deus em Isaías no capítulo 53, tá bom? Abra lá para a gente ler. Diz assim: quem creu em nossa pregação, ou quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, ou por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu entendimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a tua palavra. Ajuda-nos nessa noite a compreender este Jesus que levou sobre si todos os nossos pecados e a viver para ele, para a sua glória. Aplica essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu começar a guisa de introdução dizendo que existe uma guerra espiritual intensa que aconteceu há mais de 2000 anos, é verdade, que ainda há essa guerra acontecendo, no qual os anjos de Deus lutam em nosso favor com os anjos das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo fala desta guerra ao afirmar que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa guerra atual é também retratada por Daniel, no capítulo 10, quando ele diz a partir do versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, vou ler para você, plantei durante 3 semanas, eis que certa mão tocou-me e me disse, Daniel, homem muito amado, desde o dia em que aplicaste o coração e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por isso é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes,
veio para ajudar-me e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Essa é uma guerra espiritual, e essa guerra atual aconteceu, e esta é uma guerra espiritual que de forma única e decisiva, uma grande batalha na eternidade aconteceu. Essa guerra também é relacionada ou é relatada por Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja, publicamente os expôs ao desprezo. Essa expressão de Paulo, me parece ele ter retirado dos contextos, inclusive do Antigo Testamento, quando os reis iam para as batalhas, venciam os povos e traziam o rei perdedor acorrentado, e ele fazia aquele desfile em praça pública, o desfile da vitória. Então o rei vitorioso entrava no cavalo, puxando pela corrente o rei perdedor. Me parece que essa é a figura que Paulo tem em sua mente quando ele fala sobre esta guerra espiritual, ou seja, Cristo, ele desfilou pelas avenidas da eternidade com o diabo acorrentado ou limitado nas suas próprias mãos. Se essa é a visão de um Cristo vitorioso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já o texto de Isaías mostra o caminho pelo qual Jesus escolheu para ver essa luta ou para vencer essa luta. Foi o caminho da cruz, da humilhação, da dor e da enfermidade. Ora, como filho de Davi, príncipe, os judeus não conseguiam conceber a ideia de um rei que não entrasse com o seu exército pelas avenidas de Jerusalém e libertasse aquele povo do povo romano. Não era esse tipo de vitória, né? Então, o texto de Isaías retrata essa identificação de Cristo vencendo pela morte. É estranho que alguém, um príncipe, pudesse vencer pela morte. Então, Isaías trata esta figura do servo sofredor, que é a figura de Cristo. Se temos enfermidades e dores, ele também as tomou sobre si e experimentou em nosso lugar. Se somos aflitos, feridos e oprimidos, Jesus também o foi. As nossas transgressões, iniquidades, rebeldias, distanciamento de Deus caíram de forma intensa e intensificada sobre ele. É isso que o é isso que o profeta Isaías fala deste servo sofredor. Lembre-se, novamente, se você colocar Isaías capítulo 53 em paralelo com os textos que eu falei, Daniel 10, Efésios capítulo 6, se você colocar Colossenses, principalmente Colossenses capítulo 2, você vai ter um quadro um tanto quanto estranho, porque esses textos falam de uma guerra e fala que Cristo venceu. Paulo chega a ponto de dizer que ele publicamente expôs os principados e potestades ao desprezo quando ele triunfou na cruz. Isaías capítulo 53 fala sobre todas essas dores que ele levou sobre si. Por isso, nessa manhã, eu e você que servimos ao Senhor, devemos mais uma vez nos lembrar. E você que me ouve, que porventura, por algum motivo, caiu aqui, como diz o outro, de paraquedas, ligou o seu celular ou o seu computador
e por algum motivo você foi direcionado a este canal e a esta mensagem, eu quero dizer para você que Cristo morreu por você. Então, o texto diz assim: ele levou sobre si. É isso, esse é o tema de hoje. O que Cristo levou sobre si. A primeira coisa é que ele identifica-se conosco. Veja o que diz os versículos 4 e 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos para o aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe uma situação desconfortante hoje para nós. Dissemos sempre, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, porque ainda hoje temos enfermidades e dores. Lembre-se que nós estamos no mundo caído e que a nossa pátria não é aqui. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Então veja, essa expressão, levar sobre si as nossas enfermidades, tem algumas conotações. Pode ou não deve ser uma interpretação literal, porque nós ainda continuamos a ter dores e enfermidades, mas pode ter algumas conotações. A primeira delas, Jesus se identificou com as nossas dores. Quando ele diz que levou sobre si, ele se identificou com as nossas dores. A dor de cabeça que você sente hoje, Jesus sentiu na cruz. Essa é a essência da palavra vicário, o que faz as vezes do outro. Jesus foi o nosso vicário, foi o nosso redentor. Ele morreu no nosso lugar e ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem nunca ouviu a história, por exemplo, dos grandes mártires dos primeiros séculos, Perpétua e Felicidade, duas mártires do terceiro século, que foram levadas ao martírio. Perpétua estava grávida e lhe foi dada a oportunidade de ter o seu filho na prisão antes da sua morte. É dito que um comandante lhe perguntou como ela esperava aguentar as dores do martírio na fogueira, visto que durante o parto ela gritava assintosamente. Ela respondeu: no parto as dores são só minhas, mas na fogueira eu sofrerei pelo meu Salvador. Essa história nos ensina, do lado de cá nós esperamos ter uma unção dupla para sofrer pelo nome de Cristo, mas Jesus sofreu por nós. Ele sofreu por nós e se identificou com as nossas dores. Jesus se identificou com as nossas dores no tempo e na eternidade, ou seja, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, para que pudéssemos levar sobre nós mesmos a sua santidade e a sua perfeição ao entrarmos no paraíso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores para que pudéssemos entrar no paraíso. No capítulo 5 de Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, o Cristo que levou sobre si identificou-se conosco. A única coisa que Cristo não fez
que nós fazemos é o pecado, a Bíblia diz. Ele identificou-se conosco, com exceção do pecado, mas ele sentiu as nossas dores, as nossas angústias, ele identificou-se conosco. Em segundo lugar, meus irmãos, enquanto em primeiro lugar identifica conosco, né? Em segundo lugar, ele levou sobre si as nossas dores, nos unindo ao Pai. Versículo 5, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja, meus irmãos, veja, ele nos trouxe de volta para o aprisco. Eu vou falar uma coisa para vocês que parece um pouco assustadora, difícil de entender. Eu espero que você entenda mesmo, porque no final dessa declaração que eu vou fazer, existe a verdade da graça de Deus. Mas a declaração é o seguinte, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, o homem é inimigo de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz, nós éramos inimigos, pela graça sois salvos, né? Porque éramos filhos da ira, a Bíblia diz, éramos inimigos de Deus. No capítulo 53, versículo 6, diz que cada um se desviava pelo seu caminho. E Paulo vai um pouco mais além com nossa rebelião. Romanos capítulo 5, versículo 10, ele é categórico ao dizer, éramos inimigos de Deus. Duras palavras, não? Um inimigo é um adversário, alguém que ofende, não por ignorância, mas com intenção. Isso nos descreve, ou nos descrevia. Fomos alguma vez inimigos de Deus? Nos voltamos alguma vez contra o Pai? Nós alguma vez fizemos algo sabendo que não agradava a Deus? Agredimos alguns de seus filhos ou parte da criação? Apoiamos ou aplaudimos o trabalho de seu adversário, o diabo? Chegamos a nos mostrar publicamente como inimigos de Deus? Ah, sim, lembra-se de Paulo, que conspirava ameaça de morte contra o povo de Deus. Segundo a Bíblia, por natureza, éramos filho da ira. Não é que não possamos fazer o bem, não é que o homem não possa fazer o bem. O homem faz o bem. O que acontece é como se a gente fosse um Robin Hood, fazemos o bem, mas as nossas ações estão tão manchadas de sangue. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. É possível que alguém até não concorde com essa palavra tão forte. Possivelmente uma pessoa poderia olhar ao seu redor e dizer, não, comparado com fulano, eu até sou uma pessoa muito boa, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas nós devemos lembrar que o nível de comparação não é entre os semelhantes, mas entre nós e Deus, que é santo e perfeito. De forma que nós éramos por natureza, inimigos, filhos da ira, inimigos de Deus. O texto diz, nós estávamos desgarrados. Meus irmãos, eu e você fomos chamados por Deus. Ele derramou o seu amor sobre nós, a ponto de ir ao nosso encontro e nos trazer de volta. Ele diz isso no versículo 6, nós estávamos desviados, mas ele nos trouxe de volta para a presença de Deus. Ele nos fez herdeiros, ele nos fez filhos de Deus. O amor de Cristo nos constrange. E agora, nós que estávamos distantes, como Adão, lá em Gênesis 3:24, depois de pecar, estava fugindo, escondido. Mas Deus vai ao encontro dele e o chama, Adão, onde você está?
Deus o restaura. O Filho de Deus faz isso conosco também. Talvez você pense na sua religiosidade. Pastor, pera, não é assim. Eu sou religioso, eu vou numa igreja, ou não, ou eu creio em Deus. Aliás, todo mundo diz, meu Deus, meu Deus. Na cidade é sempre assim. E eu não quero aqui diminuir a sua devoção, não quero. Mas eu preciso dizer isso para você. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora de Cristo não há salvação. E Isaías capítulo 53 fala sobre esse nos unir para Deus. Então, ele levou sobre si, diz o texto. Em primeiro lugar, identificando-se conosco. Em segundo lugar, nos unindo ao Pai. E em terceiro lugar, ele levou sobre si, nos comprando para a eternidade. Veja o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu justo, o meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus deu um suspiro de alegria na eternidade e viu para frente que todos aqueles que fossem enviados a ele os receberia e os confirmaria com o selo da promessa. Toda a dor de Cristo na cruz foi multiplicada 7 vezes mais em alegria pela salvação das nossas almas. Ele chegou a ponto de dizer, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E certa feita, aos seus discípulos, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Aliás, lá em João capítulo 17, Jesus orando falou, Senhor, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam conosco, comigo, para que vejam a glória que eu tive junto ao Senhor antes da fundação do mundo. Meus irmãos, ele levou sobre si, nos comprando para a eternidade. Então, desta forma, nós precisamos entender o seguinte, que o homem pertence a Deus por direito de criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, ele é o Senhor da vida, mas alguns homens pertencem a Deus também por direito de redenção. Ele nos criou e ele nos redimiu. Nós somos dele 2 vezes. Nós somos comprados. Ele pagou com sangue precioso. Ele derramou seu sangue por mim e por você, para que pudéssemos ter a vida eterna. Nesta noite eu quero te lembrar novamente esse servo sofredor em Isaías capítulo 53. Eu concluo com essa palavra. Onde parece que é um servo ali sofredor, por detrás tem uma guerra espiritual. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é o leão da tribo de Judá, de forma que por detrás daquele servo sofredor há uma guerra. E ele pagou nessa guerra. Ele desfilou na eternidade. Ele nos comprou para ele mesmo. E um dia Cristo voltará e nos receberá para ele mesmo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele verá aquilo que ele fez por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse dia, pelo cuidado do Senhor sobre nós. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoe a tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Vamos mais um cântico final, tá bom? Depois eu volto
para ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. O eterno, perfeito, o princípio e o fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós hoje e permaneça para sempre. Aleluia. Amém. Obrigado pela sua presença conosco. Obrigado. Deus te abençoe. Domingo, 19 horas, estaremos de volta aqui, tá bom? Às 19 horas, culto ao Senhor. E obrigado pela sua presença. Que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre você, tá bom? Então, voltaremos à noite com a graça de Deus. Até lá, meus irmãos. Obrigado mais uma vez.
Senhor.